Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Go Vlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Volkswagen Polo GTS com motor 1.4 de 150 cavalos e transmissão automática Aisin de 6 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, por favor, participe daquela área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está em busca do conteúdo específico de algum carro, procure a área das playlists aqui do canal, porque tem diversos conteúdos de carros que eu tive muito detalhados, com diversas situações de uso bastante interessantes, ok? Bom, a sigla GTS, que é um pouco mítica dentro da Volkswagen aqui para o Brasil, ela apareceu aqui no início dos anos 80 no Passat. Realmente ela foi muito mítica ali com o Passat e acabou sendo transferida de uma certa forma para o Gol. O Gol não aproveitou muito dessa sigla GTS, né? E seu poder de sedução por conta da esportividade, que pouco tempo depois dela aparecer no Gol, surgiu o Gol GTI, que ganhou toda a fama do carro totalmente esportivo da marca. Mas a sigla GTS continuou em linha junto com o GTI até 1994, quando ela foi encerrada em prol do TSI, que veio a ser lançado só em 96. E não misture o TSI dos motores atuais com o TSI daquela época, que era uma versão mais esportiva do Gol, uma versão, entre aspas, intermediária da linha Gol com um toque esportivo. Mas a sigla GTS ela tem muito poder e tem muita história aqui no Brasil, principalmente o Passat GTS Pointer é mítico, né? Em termos de posição de dirigir, por conta do motor, que não tinha grandes diferenciais quando você comparava com o restante do line-up na época da Volkswagen, mas dava aquele empuxo legal no carro, né? E o acabamento do carro muito esmerado. Então eram motivos de de todo o sucesso que o carro fez e de todo o mito que se construiu em cima do carro. O Polo foi lançado aqui no Brasil em 96, ganhou a segunda geração em 2002, né, que é a geração dos faróis redondos, e foi renovado agora para 2017. Essa linha do Polo ela veio conhecida como, entre aspas, um mini Golf, né, em termos de dinâmica, até porque utiliza a mesma plataforma do Golf, né, a MQB A0, e um espaço interno muito bom para um carro compacto. Essa versão GTS, ela foi apresentada como conceito no Salão do Automóvel de 2018, de São Paulo, e fez bastante sucesso, bem como anteriormente já tinha tido um conceito do Gol, né, o Gol GT, que havia sido apresentado no Salão do Automóvel de 2016 e também foi muito badalado, muito desejado, mas a Volkswagen nunca colocou ele em produção, principalmente com aquela carroceria de 2 portas, dava uma esportividade muito legal ao carro. Esse Polo GTS mantém o mesmo perfil de carroceria, até porque não existe carroceria de 2 portas na atual geração do Polo, né? E muito no início se esperou pelo motor do Golf GTI, principalmente porque ele, entre aspas, sucede o Golf GTI, porque o Golf GTI saiu de linha, o Polo GTS ele entra numa seara que seria do Golf Highline e do Golf GTI, também do próprio Golf Comfortline, né, o Golf de entrada, porque o Golf hoje ele só existe na versão GTE, que é a eletrificada, que custa quase R$ 200.000, e o GTI foi, entre aspas, substituído pelo Jetta GLI, né, que seria um carro de um perfil muito parecido, muito semelhante. Então, o que acontece? Eu acredito que esse motor ele poderia ter sido mais trabalhado, essa é a primeira impressão que eu tenho, porque eu não senti aquele empuxo todo que eu esperava. Primeiro porque o Polo é um carro leve, né, ele não é um carro muito pesado, né, e o desempenho que eu senti é muito parecido com o Golf Highline, com motor 1.4 TSI. Então, não senti uma diferença realmente interessante, visto que o Golf é um carro muito melhor do que o Polo, em qualquer situação, principalmente na dinâmica, né? É um carro muito mais aprimorado, muito mais trabalhado do que o Polo. Esse é o primeiro detalhe, né? Que o motor, eu acredito que foi um erro. Eles poderiam ter lançado um Polo GTI, principalmente pelo valor do carro, porque são R$ 103.000 na versão completa, né? Que a diferença assim é de 99 a 103 mil e uns quebrados,
que você tem o som Beats e a pintura metálica, né. Mas o carro em si, em termos de acessórios e opções, ele não traz quase nenhum diferencial para o Polo Highline, né, o Polo topo de linha. A única diferença são o conjunto de faróis e lanternas em LED, né, e também que ele tem uma peculiaridade no sistema de som dele, que ele, parecido com o Golf GTI, que também tinha um sistema semelhante, que ele cria um som de motor esportivo dentro do carro, né, para deixar você mais aguçado, ter mais vontade de acelerar o carro, que não é um som real, que não vem do motor, ele vem das caixas de som. É um software que emite aquelas ondas lá para dentro, para que você tenha uma sensação de esportividade maior. Um negócio que seria desnecessário se o carro tivesse um motor maior, mais legal para ser utilizado nesse tipo de condição. E novamente eu insisto aqui, eu acredito que o Polo GTI deveria ter sido lançado ao invés do GTS, porque o Polo GTI ele valeria sim esses 103, 105 mil reais, mas viria com motor 2.0 TSI, que é um motor muito melhor, né, em termos de desempenho, e ele poderia ser combinado com essa caixa automática eSIM, que ele já foi combinado com ela na Tiguan da geração anterior, então poderia ter dado um desempenho totalmente diferente para o carro, que não é assim tão grande coisa. Se você pega qualquer hatchback médio, como por exemplo um Cruze, o Cruze ele anda junto com esse carro, o Cruze Sport 6. O Golf Highline anda um pouco mais. Você pega, por exemplo, algum hatchback médio que utiliza o THP Flex, ele anda mais do que esse carro. Carros muito mais pesados e muito mais trabalhados do que o Polo GTS. Então, quando você pega em termos de carros compactos, por exemplo, o 208 GT tinha muito mais força. É perceptível, né? Inclusive porque a máxima do Polo GTS é limitada em 207 km por hora, enquanto, por exemplo, o 208 GT chegava a 220. Né? Então, são carros muito diferentes em termos de desempenho. A impressão que dá no Polo GTS é que, apesar dele ser diferenciado frente ao line-up do Polo, é um carro mais esportivado do que de fato esportivo, né? Quando você compara ele, por exemplo, em termos de preço, obviamente que eu ia optar por um Jetta, por exemplo, que o Jetta custa até um pouco menos e utiliza o mesmo motor, e a diferença de desempenho é mínima entre carros. A maior diferenciação do Polo, ela se encontra na suspensão, que é um pouco mais dura, né? Para fazer a compensação do ganho de potência no motor, e de fato a dinâmica dele é muito adequada, é muito boa, é um comportamento muito bom quando você acelera muito o carro, aproveita muito o carro na estrada. E ele tem, como todo Volkswagen automático, né, isso a gente tem que deixar isso claro, que isso não é uma exclusividade dele, o diferencial de deslizamento limitado, que é um sistema que ele auxilia muito você, na hora que você entra numa curva, visto que o carro é de tração dianteira, a tracionar melhor e você ter um comportamento mais neutro. Então isso daí é um ponto de uma vantagem muito, mas muito grande do Polo, né, nessa parte. Mas isso daí o próprio Polo 1.0 Turbo também tem, então não é o diferencial dentro da linha, mas melhora muito a dinâmica. Um fato que eu acredito ser relevante, ainda mais visto que é um carro esportivo, a altura de suspensão ficou muito elevada e os pneus dele também têm um perfil muito elevado para um carro de perfil esportivo. Eu gosto dos pneus porque são de perfil 50, são bons para você passar os buracos no dia a dia, mas ele não tem uma tendência tão esportiva quanto o carro pede, que seria pelo menos um perfil 45, um pouco mais baixo para ficar mais bonito. E em termos de rodas, as rodas são muito parecidas com as que eram utilizadas no Golf GTI. Eu acho uma pena até não usar as do Highline, que as do Highline eu acho mais bonitas, né? Aquelas rodas raiadas, né? Eu acho o desenho mais interessante. Mas enfim, isso daí é questão de gosto. No interior, o acabamento continua muito simples, aquele plástico que beira quase que o vagabundo, ele é bem encaixado demais, é feio de você ver até. Ele só não é tão feio quanto os modelos de entrada por não ser claro, né? Então ele não dá aquela impressão de pobreza tão grande quanto acontece, por exemplo, num Polo Comfortline, né? Ou num Polo MSI, que é muito simples. Você vê aquilo dali, né? Pelo valor do carro não combina. Mas então ele é todo preto, ele poderia ter uma forração, ou então ser emborrachado nessa versão para que ela tivesse um apelo maior, né, de preço.
E no restante, aqueles equipamentos convencionais, né, que tem o piloto automático, tem a central multimídia que é muito boa, né, o ar-condicionado também é automático. Essa versão com sistema de som Beats, ela tem um subwoofer na mala que deixa uma qualidade de som muito boa, mas novamente aqui eu bato na tecla de que é um carro que ele não tem um pacote muito bom, que ele não vale o que ele custa, porque, por exemplo, que ele não tivesse a potência do GTI europeu, né? Mas que ele trouxesse, por exemplo, um piloto automático adaptativo para ser refinado e para compensar a diferença de R$ 23.000 entre o Polo Highline e essa versão GTS, né? Que é muito grande esse gap de preço, né? Ele é muito, muito, muito mais caro. E quando você pensa que você tem um Jetta 1.4 TSI ali de entrada na faixa dos R$ 90.000, então é mais absurdo ainda, porque era para o Polo GTS estar ali naquela faixa dos 90. Nem um teto solar, por exemplo, seria uma coisa espetacular de se ter no Polo aqui, e eles nem se deram o trabalho de colocar o teto solar como opção. Então, eu acredito que tem erros muito grandes nessa parte, né? E que eles estão acreditando vender em torno de 300 carros por mês. Eu não acredito nisso tudo, não, porque é um carro que ele não vale o que ele custa. Você pode ir para um Cruze tranquilamente, um Cruze Sport 6, que é um hatchback médio, que anda tanto quanto o Polo, bebe até menos em determinadas condições, né? E um carro com uma dinâmica muito superior e até mais macio e suave, né? Um fato aqui bastante relevante, eu testei o carro com gasolina, ele estava obviamente com 150 cavalos, e em termos de consumo, ele é muito bom de consumo, tá? No ciclo urbano eu obtive média de 12 quilômetros por litro, com o ar-condicionado ligado, e na estrada eu cheguei a 17,8 quilômetros por litro, andando a 110 quilômetros por hora, em torno aí de 2.300 para 2.400 rotações por minuto. Andando a 100 quilômetros por hora, ele dá 2.000 rotações por minuto, que é bastante bom, né, em termos de consumo e bem suave. Nos modos de condução, quando você bota, por exemplo, num esporte da vida, ele fica mais bravinho, ele muda a curva do acelerador, obviamente, e é interessante que quando você leva o carro ao limite, ele chega a te dar um tranco nas trocas de marcha, né? E esse sistema, né, que eu estava dizendo ele anteriormente, né, que trabalha junto com o sistema de som para emitir o barulho do motor dentro do carro, né, um barulho criado, é muito legal, né, porque ele te dá uma impressão muito boa. O problema é que quando você abaixa o vidro, você vê que aquilo não está vindo lá de fora e que o motor não faz um barulho, não faz barulho nenhum, né, o que seria muito mais legal, né, num carro esportivo. No mais, é um Polo, em termos de espaço interno ele é bom, tem o ar-condicionado para o banco traseiro, né, como todas as versões turbo, né. Os bancos, eu brinquei que são bancos de up, só que bancos de up bem forrados, né, com apoios laterais bem pronunciados, eles são bons, são gostosos, a posição de dirigir também é muito boa. Tem o Active Info Display, né, que é aquele painel que reflete as informações da central multimídia, ele pode fazer o GPS aparecer no meio do painel. Aqui entra um fato curioso, tá? Que um painel daqueles é mais barato de se produzir do que o painel de ponteiros, por exemplo. Mas é muito legal, assim, em termos de funcionalidade, é muito prático, né? E você pode escolher as informações que você quer. Então, assim, custa demais, é caro demais, e não vale o que custa, né? E não traz a esportividade que ele impõe. Eu acho que é isso que eu tenho para falar a respeito do Polo GTS, que tem opções no mercado muito mais interessantes, principalmente no mercado de usados. E até mesmo com 0 km você compra carros muito melhores, com desempenho equivalente ou até superior ao dele, entendeu? Então, e o Virtus será ainda pior, porque o Virtus vai bater em quase 110 mil reais, sem trazer nenhum diferencial. E você tendo o Jetta 1.4 ali na mesma faixa, é um carro que ele está fadado a não fazer sucesso algum. E que não traz o brilho, de fato, que a sigla dele merecia, né? O GTS. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!